Uma nação só é rica e próspera se tiver um povo rico e próspero. Um país pode ter reservas de petróleo e ainda assim ser pobre se o seu povo vive na pobreza. Um país pode ser uma potência nuclear capaz de destruir o mundo 60 vezes e ainda assim ser miserável se o seu povo não puder escolher os seus governantes. Um país pode ser o maior fabricante de carros do mundo e ainda assim ser pobre se apenas uma elite financeira se beneficiar disso, enquanto o restante continua na pobreza. O que faz uma nação rica e próspera é quando a maior parte do seu povo é composta por cidadãos com acesso aos meios de produção e capacidade para eleger seus líderes. Um povo só é rico e próspero quando é composto por cidadãos que são pessoas conscientes de seus direitos e deveres. Um povo composto apenas por indivíduos não se desenvolve porque os indivíduos precisam ser preparados, educados para se tornarem cidadãos, conscientes a respeito da política, da economia e da cultura. Logo, uma nação que não investe em educação para todos jamais será rica e próspera. No Brasil, o Estado não tem um projeto para investir na educação de cidadãos. Ele apenas investe na formação de indivíduos. Assim, excluindo a elite, o povo brasileiro é formado basicamente por dois tipos de indivíduos: os beneficiários e os contribuintes. Aos beneficiários são reservados os direitos e não estamos aqui para ser contra isso. O direito a uma renda básica para a sobrevivência tem dois preços. O primeiro deles é votar nos mesmos de sempre. O segundo preço é pago pelo contribuinte brasileiro. Para o contribuinte foram reservados os deveres. O dever de pagar imposto de renda entre eles. Assim, o contribuinte brasileiro deve pagar imposto para ter saúde pública de qualidade, mas ele ainda precisa pagar o plano de saúde particular. O contribuinte brasileiro precisa pagar imposto para ter educação pública de qualidade. Ainda assim, ele precisa pagar a escola particular. O contribuinte brasileiro precisa pagar imposto para ter boas estradas. Ainda assim, ele precisa pagar pedágios. É cidadão aquele que tem consciência de seus direitos e de seus deveres. O beneficiário não é um cidadão pleno, pois ele sobrevive à base de um direito, mas não lhe cobram os deveres. O contribuinte brasileiro não é um cidadão pleno, pois ele sobrevive pagando seus deveres, mas não lhe avisam sobre os seus direitos. O contribuinte brasileiro que deseja ser rico e próspero, ele é empurrado pelas circunstâncias a pensar apenas nele mesmo. A escola particular, em linhas gerais, não prepara o filho do contribuinte para ser um cidadão, mas para passar no vestibular. E quem sabe esse filho possa ser também um contribuinte. Mas se ele falhar nisso, não tem problema, porque ele pode ser mais um beneficiário. Essa é a função da escola pública em linhas gerais: formar beneficiários. Então, esse contribuinte que tem o justo desejo de prosperar e enriquecer, ele sabe que não pode contar com o Estado, ele tem que se virar sozinho. E felizmente, a iniciativa privada ainda pode ajudar ele nesse sentido. É por isso que o brasileiro ainda pode empreender e investir. E o Brasil é um país de empreendedores. As micro e pequenas empresas já são responsáveis pela maioria absoluta dos postos de trabalho formal nesse país. O que falta para o Brasil é ter mais investidores. Apenas 2% dos brasileiros investe em bolsa de valores. Isso é muito pouco, isso precisa mudar. E o nosso trabalho aqui no Grupo Suno é justamente
tentar mudar essa realidade para melhor. Quanto mais brasileiros tiverem acesso aos meios de produção, mesmo que indiretamente via Bolsa de Valores, mais próspero e rico poderá ser o Brasil. Assim, os nossos concorrentes não são nossos adversários nesse processo, eles são nossos aliados. Nos últimos 8 anos, desde que a Suno surgiu, a produção de conteúdo sobre educação financeira e enriquecimento explodiu. Cada casa de research, cada gestora de investimentos, cada influenciador do segmento tem algum tipo de mapa para ofertar para o contribuinte brasileiro que deseja investir para alcançar a independência financeira. Dessa forma, quem acumula patrimônio gerador de renda passiva começa a resolver os próprios problemas, depois começa a resolver parte dos problemas da sua família. E quem alcança a independência financeira pode inclusive ajudar na resolução de problemas da comunidade onde essa pessoa está inserida, porque isso é uma noção básica de cidadania, participar de um contexto social. O cidadão pleno não é apenas aquele que tem consciência de seus direitos e deveres. Ele está consciente que ele vive numa coletividade. Então, se ele puder, ele tem o dever de colaborar com essa coletividade. Portanto, não basta falar apenas sobre educação financeira. É preciso falar também sobre cidadania. Se nossos concorrentes não falam sobre cidadania, nós precisamos começar a falar sobre isso sem viés ideológico. Mas ninguém pode se iludir. Alcançar a independência financeira é possível, mas é um processo longo e muitas pessoas desistem no meio do caminho. Porém, mais difícil do que ser livre financeiramente é se tornar um cidadão pleno de fato. Essa é uma busca individual e quem persiste nessa busca para se tornar um cidadão pleno acaba suplantando as fronteiras artificiais entre as nações. O cidadão pleno torna-se também um cidadão cosmopolita, um cidadão do mundo. O cidadão cosmopolita sabe que qualquer agressão para qualquer pessoa que pensa diferente de nós, seja por causa da religião, seja por causa de uma questão política, é também uma agressão a toda a humanidade. Aqui nós chegamos num patamar utópico. Nós precisamos voltar para o chão, porque é no chão que a gente pode dar o primeiro passo. Então, eu desejo que você faça ótimos investimentos em fundos imobiliários, em fiagros, em ações de empresas que pagam dividendos. Eu desejo que você alcance a independência financeira, mas, sobretudo, eu desejo que você possa se tornar um cidadão pleno para que todos na sua família sejam também cidadãos plenos. Talvez a gente não chegue lá, mas essa é uma jornada que vale a pena.